O Jornal Taguacê está aqui na UNB e hoje nós vamos falar com o presidente da ADUNB, Jacques de Nouvion. E isso nós vamos falar da questão da PEC 32, nós vamos falar da Covid, vamos falar de uma série de coisas da educação. Para isso, nós estamos aqui num ambiente muito bem ventilado, nós já vacinamos e nós vamos fazer sem a máscara. Antes, eu peço que todos aí curta e dá aquele joinha aí na minha página no YouTube. Bem, boa tarde, né? Boa tarde, Jeová. Queria agradecer o convite em nome da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília, parabenizar pelo trabalho do Jornal Taguacei, que leva informações importantes para importantes comunidades do Distrito Federal, e mais ainda também agradecer não só essa iniciativa e o convite, porque muitas vezes nós das organizações da classe trabalhadora, sindicatos, movimentos sociais e populares, não encontramos espaço nos meios oficiais de informação da imprensa brasileira e temos conseguido sempre, a partir do diálogo, encontrar esse espaço com essas importantes investidas de informação para a nossa sociedade. Então eu queria registrar que para nós é mais do que a importância em si do jornal, é também a importância pelo espaço, permitindo que nós possamos levar elementos para o diálogo com as nossas comunidades. Jacques, o Jornal Taguacei é que agradece, quer dizer a você, está aberto para quantas vezes você precisar de levar informação para os docentes, para todo o sistema acadêmico da UNB e de todos os sindicalistas. Eu queria perguntar a você, Jacques, como que vocês conseguiram trabalhar, e foi um trabalho árduo, durante o tempo da pandemia, desde março de 2020? Bom, Jeová, muito importante sua pergunta, inclusive para esclarecer a sociedade do Distrito Federal, que a Universidade de Brasília, de fato, seguiu trabalhando. Existe uma sorte de ideia veiculada de que os professores não estariam trabalhando. E eu acho importante comentar porque justamente na semana do dia 9 de março de 2020, nós iniciávamos o primeiro semestre de 2020 na Universidade de Brasília, e nessa mesma semana, na quinta-feira, dia 12, nós tivemos um anúncio por parte do governo do Distrito Federal do início do lockdown, e já na sexta-feira, dia 13 de março, a universidade paralisou suas atividades. De lá para cá, nós enfrentamos essa situação com, primeiro, a preocupação, evidentemente, em relação à pandemia e à saúde pública e coletiva, não só da comunidade universitária, mas da população do Distrito Federal, e também a preocupação que é comum de nós que somos, por decisão de vida, professores e professoras, onde baseamos também as nossas decisões na preocupação de manter a continuidade das atividades, permitindo que os estudantes pudessem seguir no seu processo de formação. No primeiro semestre de 2020, nós tivemos de fato, como aconteceu na maior parte do país, uma paralisação das atividades e uma preocupação pela surpresa da situação, em avançar no diálogo interno para buscar alternativas em que nós pudéssemos cumprir com esta missão, de formação dos nossos estudantes, mas também tendo atenção em relação à situação da pandemia. Nesse primeiro semestre de 2020, a universidade passou por um processo intenso de diálogos e debates, seja nos seus colegiados departamentais, seja nos colegiados de institutos e faculdades, e também nos colegiados, nos conselhos superiores da universidade, aonde nós buscamos alternativas para tentar dar uma continuidade às atividades, levando em consideração a particularidade com a pandemia. O que acontece nesse momento? Temos toda uma discussão, porque entrava a preocupação sobre a existência ou não de tecnologias, de plataformas que possibilitassem essas atividades, a continuidade das disciplinas, das atividades de pesquisa, enfim, mas ao mesmo tempo uma preocupação que é uma preocupação histórica, que vem da luta histórica do movimento docente sobre a transformação do ensino presencial no ensino remoto. E isso é muito importante ser colocado, por quê? Porque o atual governo brasileiro
que radicalizou os ataques contra a educação pública, que tratou inclusive de impor uma construção, uma narrativa de criminalização da educação, passou já no começo do ano de 2019, ou seja, antes da pandemia, a propor, né, várias mudanças que afetam a realidade interna das universidades, e uma delas era exatamente a tentativa de aumentar a carga horária das disciplinas de forma remota, reduzindo a presencialidade na universidade. O movimento docente, historicamente, nacionalmente, isso é contra o ensino remoto. Nós defendemos o ensino presencial. Nós, inclusive, queremos voltar a trabalhar presencialmente. A questão é de que nós não temos condições, e isso fica muito claro uma vez de que não se tem orçamento nas universidades, pelo contrário, todos foram vacinados, os alunos. Exatamente, ainda tínhamos o problema da vacina que naquele momento também não estava ainda, não existia de fato, estavam os estudos andando. Então nós, muito preocupados com essas investidas de ataque do governo, somadas às preocupações da pandemia, na Universidade de Brasília avançamos na construção de semestres remotos excepcionais. Por quê? Porque durante esta situação, atendendo à necessidade de continuidade das atividades e com os cuidados pandêmicos, optamos excepcionalmente levar adiante semestre remoto, mas com isso deixando claro de que nós não defendemos o ensino remoto, muito pelo contrário, nós defendemos o ensino presencial e esperamos que prontamente possamos voltar com toda a totalidade, com toda a importância que a universidade tem como espaço físico, porque eu acho que é importante dizer isso. A universidade não é só a sala de aula. A universidade também são seus corredores, seus pátios, aonde esta ideia criada por Darcy Ribeiro, os nossos fundadores, tem relação nessa formação, permitindo inclusive que diferentes estudantes de diferentes áreas de conhecimento possam se encontrar nos corredores e dialogar de forma multidisciplinar, com base nos seus conhecimentos de área sobre temas que são comuns às diversas áreas. Então, nós avançamos dessa forma. Iniciamos o primeiro semestre de 2020, praticamente no final do mês de agosto, início de setembro. E de lá para cá, nós seguimos trabalhando remotamente, de forma remota, mas todo semestre, continuamente, sendo feitas avaliações, discussões sobre a situação da pandemia, sobre o avanço ou não dela, sobre o processo de vacinação, e também isso contando, por exemplo, com diversas comissões que foram montadas na universidade, com a participação, inclusive, de colegas especialistas em saúde pública, saúde coletiva, epidemiologia, entre outras áreas, que inclusive têm atuado desde o primeiro momento na linha de frente de combate à Covid. Exemplo disso é que a maior parte dos especialistas que aparecem na imprensa oficial são colegas nossos dessa universidade que têm levado, a partir das preocupações das pesquisas feitas ao longo da pandemia, informações que consideramos serem importantíssimas para a sociedade. Mas, infelizmente, muitas vezes, as informações que foram prestadas pelos nossos colegas, com os estudos e as pesquisas e a atenção dada em relação à pandemia, não foram levadas em consideração pelas autoridades. O maior exemplo disso, e eu paro aqui nessa pergunta com isso, são duas coisas. A primeira é de que nós não tivemos retorno de ofício que foi enviado ao governo do Distrito Federal em março desse ano, pedindo audiência para falar sobre a situação da vacinação, E outra questão importante é de que nós na UNB seguimos neste momento no diálogo para avaliar se é possível avançarmos de uma etapa 1 para uma etapa 2, que significaria não um retorno total imediato, mas sim sairmos da virtualidade em relação a algumas disciplinas específicas, disciplinas práticas de laboratório, avaliando se é possível realmente fazer esse avanço. Então, acho importante de que a UNB segue trabalhando, nós seguimos com as nossas dedicações, em condições complicadas, porque é virtual e há uma carga maior. Isso é que eu quero te perguntar, Jacques.
Nem só a UNB, mas todas as universidades, ela tem sofrido muito com o retrocesso desse atual governo, onde que ele tem perseguido o professor, desvalorizado, tirando dinheiro dos recursos das universidades. Como que vocês têm deparado com essa situação e essa luta contínua enquanto essa perseguição ao educador e às universidades? Isso você falou. Certo. Acho importante dizer de que isso tudo tem um início. Essa situação de ataque, de criminalização da educação, essa situação de ataques à universidade começa de fato com o golpe de 2016. Se radicaliza com o atual governo. Exemplos disso: após o golpe de 2016, nós tivemos a aprovação da emenda constitucional 95, que retirou os investimentos para a educação e para a saúde. Isso já afeta a universidade diretamente. Isso traz a universidade e a educação para uma outra lógica que nós havíamos vencido, que é de tratar a educação como gasto, diferente do que nós havíamos vivenciado recentemente, de uma ideia de educação como investimento. Isso se soma a diversos outros ataques que já ocorreram antes mesmo da pandemia. Nós temos que recordar que, inclusive no primeiro semestre de 2019, tivemos um ministro que fez da sua atuação o ataque constante à educação pública e, no caso da UNB, de uma forma específica. A universidade foi chamada de balbúrdia, foi acusada de ser centro de crime organizado, professores foram expostos em redes sociais, foram atacados, foram acusados, foram denunciados, inclusive mostrando de que não só o ataque à liberdade de pensamento e de cátedra, mais uma vez, é pauta desse governo, mas mais do que isso, o ataque aos professores, aos pesquisadores, vai além de um ataque à universidade e às liberdades de cátedra e de pensamento, porque afetam também as decisões de vida, afetam as carreiras desses professores e chega a afetar também a vida das próprias famílias. Esse é o contexto que nós temos desde 2019, que se agrava com o corte orçamentário, que inclusive agora também avança com os 600 milhões de reais que foram cortados para investimentos em pesquisa e ciência, afeta inclusive todo o andamento em relação à pandemia, e consequentemente também o desenvolvimento de uma expertise do pensamento produzido nesse país, que também tem importância em relação ao desenvolvimento do conhecimento e da ciência em nível mundial. Meu presidente Jacques, eu queria que você encerrasse aqui. O jornal Taguacei agradece muito a boa vontade de dar essa entrevista a nós, mas que você fale aí dos reitores, dos docentes, dos professores e deixe um grande abraço aí do jornal Taguacei a todos em seu nome. Eu quero agradecer mais uma vez, reiterando o que eu disse no começo, da importância desse jornal, do diálogo com a comunidade e da oportunidade que nós temos de poder dialogar com a sociedade sobre os reais problemas que a classe trabalhadora enfrenta. Nós, nesse momento, o movimento docente da UNB, o movimento docente nacional, com o Andes, junto às demais entidades do serviço público, estamos batalhando contra a chamada reforma administrativa, a PEC 32, que destrói a soberania nacional e, no caso da educação pública, destrói a educação, transformando a educação numa educação elitizada, financiarizada, mercantilizada. Então, queria dizer a todos que nos acompanham de que nós não vamos desistir dessa luta, não só contra a PEC 32, mas contra todas as políticas de ataque à classe trabalhadora e principalmente seguiremos em luta na tentativa de recuperarmos o mais rápido possível o nosso futuro. A luta continua, companheiro? Continua.